Olá pessoal, começando mais um vlog da semana, fazer atualização aqui das leituras. E agora são exatamente 10 horas da noite. E eu vim aqui conversar um pouco com vocês, né, como que anda a minha leitura por aqui, porque hoje já é quinta-feira. E era para começar esse vlog na segunda-feira, só que eu não consegui parar para poder fazer essa atualização. Então estamos aqui nesse momento e eu consegui ler apenas 2 livros até agora. Eu li Crime e Castigo e eu finalizei a parte 3, então agora eu vou para a quarta parte. Estou muito feliz, estou conseguindo avançar. Então não adianta, eu preciso organizar as minhas leituras, colocar aqui no meu bullet journal as metas para poder conseguir avançar com essas leituras. Senão eu fico só lendo de pouquinho em pouquinho, quando eu vou ver eu já estou enrolada com a leitura que nunca acaba. E agora sim, avançando aqui com Crime e Castigo, está uma delícia, maravilhoso esse livro. Eu já cheguei a uma parte aqui sensacional. Nessa terceira parte já aparecem discussões aqui que são centrais acerca do livro. As motivações do Raskolnikov ter cometido o crime. Então aqui ele vai falar sobre um artigo que ele publicou, vai tentar elucidar ali, discorrer sobre esse assunto. E ele traz uma questão sobre os ordinários e os extraordinários. E essa parte, ela é incrível. Acho que para mim foi o que mais se destacou nessa terceira parte aqui. Eu fiz anotações, eu já tinha feito, né, as anotações, mas essa aqui eu complementei nas margens para poder lembrar sobre o que cada capítulo ele trata. Também estou começando a limpar o livro, porque na minha primeira leitura eu tinha colocado várias flags. Eu prefiro deixar ele mais limpo e eu estou retirando essas flags. Estou preferindo fazer essas anotações na margens e aí eu vou passando os destaques para o meu caderno e vou compartilhando também aqui com vocês para poder ter esse registro. E é isso. Estou feliz por ter lido Crime e Castigo. Minto, não li só 2 livros não, eu li 3 livros, mas daqui a pouco eu falo sobre ele e eu preciso anotar porque senão eu acabo esquecendo o que eu li, enfim. Mas eu estou amando a leitura do livro A Sociedade do Anel, do Tolkien. Quando eu pego esse livro para ler, não dá vontade de parar. Inclusive hoje eu já li um bocado, estou aqui na página 186 e não vou parar por aqui, eu vou continuar a leitura até tarde da noite desse livro aqui, porque é espetacular. Eu estou no capítulo aqui que eles entraram, o Frodo e os amigos, né, os companheiros, o Sam, Pippin e Merry, eles entraram na Floresta Velha. E a descrição também do ambiente, é maravilhoso esse livro. Tem sido uma leitura muito agradável e eu acho que também super combina com essa época que vai entrar agora o mês de outubro. Tem umas questões aqui sombrias e eu adoro isso. Bom, li também, comecei essa semana lendo um livro também maravilhoso que já me... Eu falei isso no último vlog, né, mas eu avancei aqui na leitura, que é Memorial do Convento. Eu estou na página 96. Também quando eu pegar esse livro para ler, quero dar uma avançada nele, dar um gás aqui na leitura. Até mesmo porque quando eu pego esse livro para ler, não dá vontade de parar. Foi assim na minha primeira leitura. Eu lembro que eu li 50 páginas. Aí depois eu fiz a atualização no vlog. E depois quando eu voltei aqui ao livro, né, quando eu peguei para ler, eu avancei mais 50 páginas. O que acontece? Bom, aqui além das anotações, né, que eu estou fazendo nas margens, como eu já mostrei também no outro vlog, e post-it, porque assim eu vou lembrando sobre o que trata o livro naquela página, naquele momento. Mas eu também estou anotando aqui no final, vamos dizer assim, os temas principais, pelo menos para eu lembrar na hora que eu for fazer uma resenha. Então são os meus destaques, as partes que mais me chamaram a atenção. Por exemplo, eu coloquei aqui sobre a promessa de Dom João V de construir um convento para que a rainha pudesse ter filhos, né, dar herdeiros ao rei. Então aqui tem todo um desenrolar dessa história. Ela recebe a visita de um bispo, e o bispo também leva um frei, e é o frei que fala que se o rei construísse um convento, Deus lhe daria sucessão. Também anotei aqui sobre a chegada de Baltazar a Lisboa, vagando e conversando sobre violência urbana e também sobre injustiças sociais, de um modo geral, fazendo uma crítica social aqui, de acordo com o que eles vão conversando. Eu só coloquei esses tópicos para depois desenvolver melhor. E anotei também sobre a história de Sebastiana, que é a mãe da Blimunda, que foi condenada pela Inquisição. Essa parte ela é bem
tensa, angustiante, triste. Também, nesse exato momento que a mãe foi condenada, amordaçada pela Inquisição, é o momento também que a Blimunda ela encontra Baltazar. Então a gente tem aqui, ela olha para ele fica sobressaltado com o olhar dela e fala para ela prometer nunca mais olhar para dentro dele. E até então a gente não sabe sobre os mistérios, depois que a gente vai descobrir alguns mistérios envolvendo a Blimunda, porque Sebastiana, a mãe dela foi condenada pela Inquisição por ela conseguir ter visões e também fazer revelações e se dizer santa. Aí a gente vai descobrindo aqui um pouco também sobre os mistérios envolvendo a Blimunda. O livro, como eu falei, ele faz crítica social aqui, ele faz crítica tanto com relação a Lisboa, como também ao processo de exploração, de colonização de Portugal no Brasil, as explorações que Portugal fez, né, com as riquezas do Brasil, que levou todo o seu ouro, sua prata, riquezas naturais. Olha aqui, ó, critica fatos históricos como a exploração de ouro, diamantes, riquezas das florestas, criticando Portugal ter feito essas explorações. Então ele faz isso de maneira espetacular. Ele tem uma ironia também que deixa o livro, de certa forma, engraçado. A gente dá aqui boas risadas com a ironia que ele faz. Também a gente vai acompanhar aqui um padre, eu não sei se ele é padre, agora não Padre Bartolomeu. Ele vai inventar uma máquina capaz de fazer as pessoas voarem. Então ele mostra o desenho dessa máquina, que é parecida com uma ave. Ele mostra para Baltazar. Aqui também fala sobre navegações portuguesas, guerra com a França, traz um contexto histórico. E também anotei aqui, né, a respeito do dom da Blimunda. O que acontece aqui? Ela, quando vai acordar, antes de abrir os olhos, ela tem que comer pão. E ela faz isso todos os dias. E o Baltazar, que tá morando aqui com ela, repara, né, e pergunta, questiona que mistério é esse de comer pão todo dia de manhã antes de abrir os olhos. Então ela só pode abrir os olhos aqui depois que ela come o pão dela. E ele fica intrigado, ele vai armar uma situação aqui para que ela revele que mistério é esse, porque ela não quer contar para ele. E antes de acordar, ela sempre deixa o pão ao lado ali na cabeceira, porque fica mais fácil para ela pegar o pão e ali com os olhos fechados ela comer. Mas no determinado dia, quando ela vai pegar o pedaço de pão, não está mais lá, porque Baltazar, ele tirou dali para que ela abrisse os olhos e contasse o que está acontecendo. Só que ela fica desesperada porque ela não pode abrir os olhos e eles ali acabam tendo uma briga e assim a gente vai saber quais são os mistérios envolvendo aqui Blimunda. Eu acho que nessa parte, pelo menos eu não fiz nenhuma outra anotação. A não ser, que eu já comentei aqui, que é a construção da máquina de voar do Padre Bartolomeu, que eu também estou intrigada para saber o que vai acontecer. Mas é isso, esses são os destaques, de maneira bem geral mesmo, sobre o que eu li até agora. Bom, então depois eu volto com mais atualizações. Olá, voltando para mais uma atualização. Agora são 1h37. Hoje é dia 30 de setembro, sexta-feira. E eu consegui finalizar, enfim, o capítulo 2 do livro 12 Césares. Eu gostei de algumas partes aqui. Não foi um capítulo que chamou muita atenção, como, por exemplo, nos primeiros capítulos, que eu achei que ela abordava fatos históricos que, para mim, prenderam mais a minha atenção. Eu achei mais interessante. E aqui, em alguns momentos, foram até interessantes, mas eu achei que nesse capítulo 2 tem muitos dados, muitas informações, e isso acabou não me prendendo tanto. Mas ainda assim, eu estou gostando aqui da leitura, tá valendo a pena, e eu estou com altas expectativas para saber o que vem aqui no próximo capítulo, no capítulo 3, que eu pretendo ler ainda hoje, Moedas, Retratos Antigos e Modernos. E aí a gente conversa sobre cada uma dessas partes. E neste capítulo, eu fiz anotações em post-it, conforme eu ia lendo, eu ia destacando aquelas partes que mais me impressionaram, que eu gostaria de compartilhar com vocês ou lembrar em determinado momento. Também fui fazendo aqui em post-its e sublinhando ao longo da leitura. Para durante a leitura não ficar parando e fazendo as anotações, geralmente eu faço esses destaques menores nas margens, ou também vou sublinhando, colocando aqui os destaques do que eu quero depois anotar nesse bloco que é um pouco maior. E é dessa maneira que eu fiz
ao longo dessa minha leitura, pelo menos nesse segundo capítulo. Bom, o segundo capítulo, ele fala sobre o surgimento de inúmeras imagens e representações em escultura, cerâmica, retratos, né, que representavam a imagem de Júlio César. Ele não fala somente de Júlio César, ele também fala sobre as imagens e representações de outros imperadores que tiveram também o seu destaque, como, por exemplo, Augusto, Calígula, Nero, mas ele fala principalmente da imagem e das representações, das inúmeras representações de Júlio César, que foram encontradas em escavações por arqueólogos, e a partir disso surge o embate para verificar a legitimidade desses retratos, dessas esculturas, se realmente é uma representação antiga ou se uma representação moderna ou se é uma falsificação. O livro ele também traz mais detalhes técnicos, por exemplo, a data em que essas esculturas, esses retratos, eles foram encontrados, o local, em que situação e também em que museu eles se encontram. E muitas dessas identificações, dessas análises, discussões, embates, eles eram realizados por historiadores da arte, por críticos da arte, dentre outros especialistas. E é interessante também porque ele toca num ponto, num aspecto aqui, nesse segundo capítulo, que é sobre uma biografia que foi escrita por Suetônio, e essa biografia, ela serve como referência para a história da arte, para pintores, porque Suetônio, nessa biografia, ele vai descrever detalhadamente como era a imagem dos 12 Césares, então acaba sendo uma referência e uma maneira também deles verificarem a legitimidade daquele retrato que está sendo representado, né, através de uma escultura, de uma pintura. Então aqui são inúmeras as imagens, e logo no começo do capítulo ele até dá um contexto histórico explicando o porquê dessas inúmeras imagens, inúmeras representações, né? Ele fala que, por exemplo, que existia um decreto emitido por César estipulando que deveria ser erguida uma estátua dele, né, em todo o templo de Roma e em todas as cidades do mundo romano, e essas replicações generalizadas, né, da imagem dele tinha com o intuito promover a visibilidade, a onipresença e o poder de uma única pessoa. Por isso que muito tempo depois, né, essas imagens elas estão sendo descobertas por esses arqueólogos. Então o capítulo 2 também mostra como que as pessoas faziam para distinguir a imagem de um imperador produzida por um escultor moderno de uma imagem produzida no próprio mundo romano. Então aqui ele também vai falar sobre os métodos utilizados, né, pelos especialistas para poder identificar os retratos dos imperadores. Agora, dois pontos que eu achei interessantes aqui no capítulo 2 é com relação a fatos históricos a respeito de Augusto, que ele era casado com Lívia, só que ele não tinha herdeiro, então aqui vai falar sobre princípios de sucessão, dinastia, e vai ter uma mudança aí de dinastia, porque como Augusto não teve filhos com Lívia, quem foi herdeiro dele foi Tibério, e Tibério, ele era filho de Lívia com o primeiro marido. Então essa dinastia, ela passou a ser chamada de Júlio-Claudiana. Então Claudiana é referente à descendência do pai de Tibério. Um outro ponto que eu achei interessante aqui é que a representação desses imperadores, os retratos, as imagens, elas representavam mais a figura política do que individuais. Então eram imagens para poder representar ali o poder. E aí o livro ele toca num ponto interessante, porque ele vai falar que quando mudava ali a sucessão, e como a sucessão ela era hereditária, essas imagens, essas representações, né, esses retratos, eles deveriam ter o mesmo padrão. Mudavam apenas alguns traços e vislumbres de individualidade desses imperadores. Então, para estar associado ali o poder do imperador anterior, um poder único, enfim, para manter ali o poder da dinastia. Bom, então é isso, esses foram os meus destaques do capítulo 2. Vou seguir com a leitura do terceiro capítulo, depois eu volto aqui com as atualizações, mas eu pretendo também alternar com essas minhas outras leituras. Eu estou amando O Senhor dos Anéis. Vou aproveitar também para assistir a série, vai sair hoje, ou já saiu, o 6º episódio, né, da série. Em algum momento aqui eu também vou aproveitar para assistir. Então depois a gente volta com mais atualizações. Até mais.
Bom, voltamos para mais uma atualização. Agora são 4h43 da tarde. Eu consegui avançar aqui um pouco nas minhas leituras. Fiz aqui algumas anotações para poder não me perder e compartilhar aqui direitinho com vocês. Então, para o dia de hoje, eu mostrei alguns takes do meu bullet journal para vocês. Então, eu consegui aqui avançar. Até agora, né, a leitura de Crime e Castigo, eu já finalizei a parte 3, ainda não comecei a parte 4, vou deixar para a próxima semana. A Sociedade do Anel, eu li os capítulos 6 e 7, sensacional, amando. Memorial do Convento, eu também li 50 páginas. Quando eu pego para ler, né, não posso dizer que é por dia, porque às vezes tem dia que eu não pego, né, mas assim, quando eu pego para ler, geralmente eu leio 50 páginas, porque é uma quantidade tranquila para mim. Então eu coloquei aqui um novo objetivo para o 12 Césares, que é a leitura desse capítulo 4. Se eu não conseguir ler até esse final de semana, eu deixo para a próxima semana. É isso. Além disso, ontem eu assisti ao 6º episódio dos Anéis de Poder e eu gostei muito. Eu fiquei bastante tensa com os acontecimentos. No momento em que o Ada, junto com os orcs, eles vão, né, até o castelo ali atrás dos aldeões, mas não encontram e acaba que a torre ali cai em cima deles. E depois eles vão, né, até a aldeia para poder atacar os aldeões. Só que a gente tem ali uma reviravolta que eu não esperava, não vou contar. E no final também a gente tem uma outra reviravolta, nossa, que foi incrível. Então foi um episódio que eu achei com muitas reviravoltas, eu fiquei bem tensa e o final eu fiquei nervosa, porque eu fui assistir quando eu estava indo dormir. Então eu fiquei com aquela adrenalina. Eu deixo pra assistir episódios no finalzinho assim, quando eu vou dormir, achando que eu vou relaxar. Mas não, eu fico mais tensa, não consegui dormir, né? Porque eu fiquei agitada, com a mente ligada. E agora é esperar o próximo pra saber o desenrolar dessa história. Foi um episódio que eu gostei bastante e eu estou gostando de acompanhar. Apesar de estar lendo o livro, pra mim são histórias completamente diferentes, com os elementos em comum. Então assim, estou adorando. Além disso, eu também assisti o primeiro episódio da temporada 1 de Gilmore Girls. Até então eu nunca tinha assistido essa série, mas eu sempre tive curiosidade em conhecer, porque sempre falam muito bem. Além disso, eu sei que ela faz várias referências, né, com relação a livros, que é o que me interessa bastante. Inclusive tem todo um projeto, uma lista, né, de leitura desses livros que ela menciona. Mas eu gostei do episódio, foi uma semana para mim de trabalho muito complicado. E aí na hora de dormir eu resolvi escolher um episódio mais descontraído e eu lembrei desse. Eu gostei de acompanhar a relação, né, entre a mãe e a filha. E aí a gente percebe que tem tanto a relação de amor e também alguns conflitos que vão aparecendo ali. E essa relação eu achei bem interessante de acompanhar, eu gostei. Que ela e a mãe, elas ficam ali muito felizes que a filha vai para uma escola, só que essa escola ela é muito cara, ela tem que pagar a matrícula, a mensalidade, que tem um valor altíssimo, e ela não tem condição de pagar, ela vai ter que pedir, no caso a mãe vai ter que pedir aos avós da filha dela, a mãe dela. E aí a gente conhece também a família da mãe, vê que a mãe tem condição, mas ela mesma não tem, né? E ela vai lá pedir dinheiro e ajuda para a filha. Aí tem um jantar ali um tanto estranho. Achei engraçado esse episódio, gostei bastante e com certeza é uma série que eu quero dar continuidade e seguir acompanhando. Eu também quero assistir a algum filme. Eu vi que tem um filme Blonde, é um romance biográfico da Mary Moore, baseado no livro Blonde, mas que na verdade ele não retrata fielmente, ou não retrata, né? Tem toda uma polêmica com relação ao livro e ao filme, que não retrata exatamente a vida, né? A biografia da Mary Moore, então quem lê o livro, né, sabe disso. Mas eu acompanhei que algumas pessoas, elas ficam com receio de quem for assistir, achar que aquele filme está retratando exatamente a vida da Mary Moore, né? Mas quem lê o livro sabe que esse filme está baseado no livro e que esse livro ele não retrata a biografia. Eu não li nem a biografia, não conheço nada sobre a vida dela, mas aí pensando, para mim seria interessante ler a biografia dela para conhecer um pouco mais sobre a Mary Moore, ler também o livro Blonde e assistir também ao filme, para saber as diferenças, se existem alguns elementos que o livro e o filme
filme eles trazem da vida dela ou não, se é completamente diferente, e o que eles vão explorar mais com relação a ela. Então, eu tenho curiosidade, mas eu gostaria também de ter essas outras leituras. Mas vamos ver, talvez eu assista o filme e depois eu faça a leitura, independente da ordem. Bom, pessoal, como eu falei, eu avancei aqui na leitura do Memorial do Convento, estou na página 150, mas para falar a verdade, esse último bloco de leitura, eu confesso para vocês que a única coisa que me chamou a atenção foi o fato do padre Bartolomeu, ele ir para a Holanda atrás do éter, tudo isso para a máquina de voar que ele está construindo, fazer essa máquina funcionar. E aí ele faz toda uma explicação, eu achei isso incrível. Então vai ter esse momento que ele vai passar 3 anos, se eu não me engano, fora, depois ele volta, e aí a gente vai saber se ele conseguiu ou não. Na verdade, ele vai contar, isso pode falar, ele vai contar a função exata do éter que ele descobriu na Holanda, e ele vai associar ao éter a vontade que está dentro da pessoa. Eu achei isso meio filosófico quando ele fala sobre vontade. Só que essa vontade, esse éter, ele vai ter que extrair de dentro da pessoa. Que loucura isso. E ele vai fazer isso com o amba. Só que para saber se essa pessoa ela tem essa vontade dentro dela, ele vai precisar da Blimunda. E aí vai ter o desenrolar aqui dessa história que eu achei. Essa parte sim, ela chamou bastante minha atenção. Mas eu ainda vou fazer pesquisas com relação ao que eu estou lendo para ver se eu deixei passar alguma coisa. Mas nessas últimas 50 páginas que eu li, esse foi o momento que mais chamou minha atenção, né, e que eu destaco aqui para vocês. Bom, nesse aqui, como eu falei, eu pretendo gravar um vlog de leitura, pelo menos quando eu finalizar o livro 1 do Senhor dos Anéis. Eu vou começar aqui o capítulo 8, que se chama Neblina nas Colinas dos Túmulos. Eu finalizei a leitura aqui quando o Sam, o Pippin, o Frodo e o Merry, eles vão atravessar a Floresta Velha, e aqui é uma parte incrível, sensacional, o que ele descreve, como que é essa floresta, o que eles encontram, as aventuras, os perigos. É uma delícia de ler, tem toda uma atmosfera sombria, é uma floresta, ele fala aqui que é uma floresta viva, mas aqui a gente percebe que é também uma floresta sombria, porque tem névoas e eles passam por bosques, por ilhas, encostas, montanhas, colinas, matas fechadas. A gente vai acompanhar aqui alguns perigos que eles passam, como por exemplo, quando eles começam a ficar sonolentos porque eles se aproximam de um salgueiro, e esse salgueiro ele acaba prendendo 2 desses hobbits, que é o Pippin e o Merry, até que num determinado momento eles vão tentar salvar os 2, só que não dá certo, e eles vão encontrar um outro personagem chamado Tom Bombadil, que é conhecido como Mestre dos Bosques, das Águas e das Colinas. E será o Tom que vai salvar os amigos do Frodo, e depois ele convida, né, todos eles para poder visitar na casa dele, e é o capítulo 7 que a gente vai acompanhar quando ele está na casa do Tom. E aí eu finalizei nesse capítulo, quando eles deixam a casa do Mestre Tom e seguem viagem. Bom, com relação a esse livro, eu estou fazendo anotações nas margens para poder anotar as ideias principais, né, desse capítulo, ou as passagens que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês. Então eu tenho feito dessa maneira aqui. E quando eu pego esse livro para ler, a experiência ela é maravilhosa, são momentos agradáveis, e eu achei que foi a melhor decisão pegar esse livro para ler agora, né? Um livro de fantasia de alta qualidade e com uma história encantadora. Estou amando e espero conseguir gravar um diário de leitura sobre ele. E com relação aos 12 Césares, eu pretendo nas próximas semanas avançar bastante aqui nesse livro, porque já estou achando que ele está se arrastando, então eu não quero abandoná-lo. Na última atualização, eu conversei com vocês sobre o capítulo 2, que foi um capítulo com muitas informações, e mesmo assim, o assunto ele ainda prendeu minha atenção, eu achei também interessante. Só que eu confesso para vocês que esse capítulo 3, ele continua também com muitas informações, mas esse capítulo ele não me atraiu tanto assim. A única parte que realmente me chamou a atenção é sobre as moedas, que ele fala aqui da época, a importância aqui também das moedas na arte.
e que as moedas, elas traziam essas representações, as imagens dos Césares, e elas eram até mesmo bem mais importantes quando os arqueólogos, eles, por exemplo, encontram, né, uma moeda, elas são bem mais importantes porque ali elas vão retratar exatamente como que era a imagem deles fielmente, ou pelo menos essa era a opinião de algumas pessoas, mas é que ela sempre vai falar sobre controvérsias, né, existentes. Então as partes que eu destaquei sobre isso, que foram os que mais me chamaram a atenção nesse capítulo, foi o seguinte: antes da redescoberta do número significativo de retratos de mármore em tamanho real, acreditava-se que as moedas ofereciam a visão mais vívida, autêntica e acessível dos regentes do mundo romano. Aqui ela fala também sobre uma outra opinião de Joseph Addison, político, dramaturgo e ensaísta inglês. Ele fez uma observação, ele insistia que uma moeda era uma evidência muito mais segura do que Suetônio. Suetônio, ele fez a biografia dos 12 Césares, então ele descrevia na sua biografia exatamente como era a fisionomia, a imagem, né, de cada um dos imperadores. Só que a opinião de alguns aqui é que a imagem ali da moeda, ela retrata muito mais fielmente uma imagem do que as palavras que estão ali numa biografia. Por isso que ele fala, né, muito mais segura do que Suetônio, pois a autoridade vinha diretamente do próprio imperador, sem o intermédio deturpador de um biógrafo parcial. Olha isso, hein? Aí ele continua que as moedas eram os únicos retratos antigos, autênticos, facilmente disponíveis para quem fosse de fora do sul da Europa. Cerca de 22 milhões de peças de pratas, né, foram produzidas por ano. Então é isso. A parte que mais me chamou a atenção aqui nesse terceiro capítulo é que ela trata da importância da moeda ao representar a imagem dos imperadores e a autenticidade que alguns especialistas eles davam mais à moeda do que mesmo retratações, representações descritas em biografias, em esculturas. Então esse foi o meu destaque do capítulo 3. Eu já falei aqui no vlog anterior que o primeiro capítulo foi o que mais prendeu minha atenção. Eu achei as histórias muito mais interessantes, ou de repente porque eu estava muito mais envolvida, não sei, mas eu espero que os próximos capítulos eu consiga aproveitar melhor essa leitura. Mas enfim, a leitura ela segue interessante, eu ainda estou com altas expectativas, mas eu também não quero, como ele tem muitos fatos históricos aqui, eu quero avançar mais, né, como eu falei, para a leitura não ficar se arrastando. Então na próxima atualização eu espero ter avançado mais ainda nessa leitura, e aí eu conto aqui para vocês se a coisa melhorou aqui nessa leitura ou não. Mas isso faz parte, né, da leitura, da experiência de leitura, dos altos e baixos aqui. Isso também está relacionado com como eu estou me interagindo naquele momento, né? De repente eu não estou tão disposta para aquela quantidade de fatos históricos. Em outros momentos isso vai me despertar interesse e curiosidade. Mas enfim, é isso. Depois a gente volta para conversar mais sobre 12 Césares. Olá pessoal, hoje é segunda-feira, dia 3 de outubro, agora são 9h10 da noite e eu estou voltando aqui para encerrar o vlog que era para eu ter encerrado ontem, né, no domingo, mas eu não consegui ler nada porque eu trabalhei nas eleições como mesária. Eu acordei 5 horas da manhã, 7 horas eu estava lá na sessão e foi um dia bem intenso, bem movimentado, até que eu achei que passou bem rápido porque a gente não parou, mas eu fui sentir o cansaço na hora que eu fui dormir, que aí eu senti minhas pernas latejando porque eu não parei. Eu fiquei tanto como mesária como também como secretária ali organizando as filas, então assim, foi um dia bem movimentado. E por isso eu acabei não conseguindo ler e nem fazer as atualizações. E no primeiro momento eu tinha até pensado em prolongar esse vlog comentando com vocês a atualização dessa semana, mas como eu comento com mais detalhes, né, sobre o que eu estou lendo, o vlog ele ficaria muito grande, então eu prefiro finalizar esse vídeo e reiniciar um novo vlog da semana fazendo as atualizações com vocês. Eu já fiz a organização e a minha programação de leitura da semana. Então no próximo vlog a gente continua conversando sobre esses livros, sobre essas leituras. E para mim esse formato de vlog, fazendo as atualizações enquanto eu tô lendo, ele tem funcionado melhor para mim, que eu estou conseguindo tanto avançar com a leitura e também compartilhar com vocês. Então esse formato, ele tem sido mais viável para mim nesse momento de correria do dia a dia. E assim, nesse formato, o momento que eu pego os livros para ler,
porque eu consigo compartilhar com vocês e garantir também os vídeos do canal, porque eu gosto de comentar sobre essas leituras. E assim também a gente vai avançando com esses livros, com as leituras, porque também, senão eu acabo sendo atropelada por essa correria do dia a dia. Mas enfim, vou encerrar esse vlog e aí no próximo eu compartilho com vocês sobre a minha rotina e a minha organização, né, para a próxima semana e para o mês de outubro também, porque eu quero ler um Stephen King, vai ser a vez do Iluminado, vamos ver se eu consigo colocar mais um outro livro de terror, porque eu estou animada, vamos ver, a gente conversa aí nos próximos vlogs do mês de outubro. Aproveitando, não esqueça de deixar o seu like, porque isso ajuda bastante na divulgação do canal. E se você é novo por aqui, aproveite para se inscrever, ativar as notificações para receber dicas de livros e também acompanhar a programação aqui do canal. Obrigada pela companhia e a gente se encontra no próximo vlog de leitura. Até mais!